Eu contei aqui. E eu pedi, inclusive, que fizesse. Porque todo dia a gente escuta mortes e mais mortes no Rio de Janeiro, na linha amarela e na linha vermelha, e no que eles chamam de faixa de Gaza. Onde, inclusive, a médica, você há de lembrar, a médica Gisele, que vinha da Baixada Fluminense, em sentido da Barra da Tijuca, e ela, né, foi morta num assalto. Eu pedi para fazer a reportagem, porque fica sempre falando muito solto, e a gente não tem, quem não mora lá, não tem a noção exata do que é. E no meio dessa história toda, né, que eu pedi para o Hernani fazer, o que ocorre? A polícia encontrou um dos carros envolvidos na morte da professora. Então, nós vamos ver as duas coisas, o carro e o que é essa faixa de Gaza. Põe no Cidade. Uma estratégia para sobreviver. Policiais militares se escondem atrás de blocos de concreto. Dessa forma, se protegem de possíveis ataques de criminosos com fuzis. A cena foi registrada em Manguinhos, zona norte do Rio. A comunidade fica às margens da linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade, por onde vão passar comitivas com atletas e autoridades durante os Jogos Olímpicos. A faixa exclusiva de trânsito já está pronta, mas a segurança ainda é um problema. Enquanto PMs improvisam, a população conta com a sorte. Esta mulher, que prefere não ser identificada, escapou da morte por pouco. Ficou sob a mira de uma pistola. Ela e o marido tiveram o carro cercado por assaltantes neste trecho da linha amarela. A primeira ideia que passa é você pegar e passar direto, né? Você fugir, mas ao mesmo tempo você tem que parar e entregar, porque realmente você perdeu. Ou você perde a vida ou você perde um bem material. A ação criminosa aconteceu na altura de Del Castilho, na Zona Norte, exatamente no mesmo local onde a adolescente Ana Beatriz Frade, de 17 anos, foi morta numa tentativa de assalto em maio. Na época, as cabines blindadas da PM estavam abandonadas. A situação só mudou agora, com a aproximação da abertura das Olimpíadas em agosto. A linha amarela tem 25 quilômetros de extensão. Um levantamento feito pela nossa equipe contabilizou 10 comunidades às margens da Via Expressa. O cenário favorece a ação de assaltantes. Eles agem rápido e voltam para os esconderijos. Mas há um outro problema. Durante operações policiais, nessas áreas controladas por criminosos, os constantes tiroteios deixam motoristas sob o risco de balas perdidas. Um dos lugares mais perigosos é justamente o acesso à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde fica o Parque Olímpico. Para entrar no bairro, é preciso passar pela Cidade de Deus, uma comunidade que já teve a violência retratada até em filme, em 2002. Na moral, vai ficar vivo, neguinho, mas vai ficar vivo aqui, trabalhando pra nós. Tá escutando? Outra área de risco para turistas, atletas e autoridades fica aqui na linha vermelha, o Complexo da Maré. Quem deixa o aeroporto internacional precisa passar por esse trecho da cidade. Antes da realização dos Jogos Pan-Americanos, em 2007, a prefeitura instalou aquelas placas e escondeu o problema. No entanto, de lá para cá, a comunidade cresceu para cima e voltou a ficar visível. Tão visível quanto a violência na Via Expressa, que tem 22 quilômetros de extensão. Olha aí, tudo voltando na contramão aí, ó, por causa dos marginais. Isso é incrível. Olha o pessoal na contramão aí, ó, sem saber o que fazer. O caso mais recente foi a morte da médica Gisele Palhares. Ela foi baleada dentro do carro no último dia 25, quando saía da rodovia Presidente Dutra e entrava na linha vermelha. A cantora de funk, Alessandra Mendes, conhecida como Cariúcha, passou pelo local horas depois do assassinato e vivenciou outra história.
Ela conta que ouviu tiros dentro de uma comunidade às margens da pista. Coisa muito forte. E o carro da frente parou, abriu a porta e ficou escorado. Eu fiz a mesma coisa. Eu abri a porta e fiquei escorado deixando passar. O relato da panqueira é cada vez mais comum entre os mais de 250 mil motoristas que passam pelas linhas amarela e vermelha todos os dias. Policiais militares evitam transitar por essas vias quando estão seguindo para o trabalho. É o caso desta PM, que escapou de um bonde de traficantes. Eu fui alertada pelos colegas que estavam mais à frente, caso eu piloto moto, e me alertaram. Se não fossem eles, eu passaria pelo bonde. E hoje talvez não estivesse aqui. Às vésperas das Olimpíadas, muitos cariocas ainda não pensam nas medalhas que nossos atletas podem conquistar. Por enquanto, o ouro mais desejado por aqui é a paz. O único prêmio capaz de acabar com uma imagem assim. E isso é permanente. Mostra o carro, por favor, que os bandidos estavam usando. Olha aí. O carro que os bandidos estavam usando no dia em que a médica foi morta é esse aí, ó. Um carro roubado, e eles usaram o carro e foi o carro que acabou e estava exatamente posicionado para a hora do assalto. Eu tenho mais informações direto do Rio de Janeiro com o nosso Hernani Leva-Bala, que sabe todo do assunto. Boa noite, Hernani. Boa noite, Marcelo. Diante dessa situação, as autoridades anunciaram um remédio paliativo. As Forças Armadas, durante os Jogos Olímpicos, vão reforçar a segurança na cidade do Rio de Janeiro com 21 mil homens. E o Exército vai atuar diretamente nas linhas amarela e vermelha, assim como em outras vias expressas e nos aeroportos. O problema é que depois dos Jogos, a situação deve voltar a ficar desse jeito que a gente viu na reportagem, Marcelo. Exatamente isso. Quer dizer, para fazer os Jogos Olímpicos, né, eles colocam exército e tudo, mas para o dia a dia da vida, que somos nós que pagamos os impostos, aí não, é o exército ficar no quartel, sem fazer nada, quando todos deveriam, né? Todos deveriam trabalhar, já que a segurança no Brasil é um caos absoluto. Na verdade, eu vou falar direito, né? O Brasil se transformou num caos. Você olha para o Congresso, o deputado é ladrão, o senador é ladrão, aí o ministro cai porque é suspeito de roubar, aí entra outro ministro, também é suspeito de roubar. Resumo. A gente está, na verdade, o que ocorre? Todas as posições parecem ter um ladrão, um corrupto ali montado. Aí, quando eu digo, o negócio de linha vermelha, linha amarela, isso aí, se não tivesse roubando lá em cima, tinha dinheiro para fazer urbanização, tinha dinheiro para fazer escola, tinha dinheiro para ter hospital, tinha dinheiro para pegar essa meninada pequenininha que mora nessas comunidades, ter um trabalho, um ofício, né, escolas técnicas, mas não, o dinheiro fica na mão, né, dessas quadrilhas que tomaram conta do Brasil. E aí eu vou dizer, quanto mais possibilidade um ser humano tem na vida e ele comete crime, ele deveria ser condenado com muito mais rapidez. Mas, por exemplo, tem um exemplo típico do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que ontem renunciou. Resumo, esse sujeito já é réu em 2 processos no Supremo Tribunal Federal que não julga o sujeito e põe ele na cadeia se ele é culpado. E fica o país à mercê, né, à disposição dele renunciar, de fazer negociata para não perder o mandato. Resumo, isso somos nós que sofremos por causa de uma gente que não tem escrúpulo, outra parte não tem responsabilidade com o país. É só isso só.